Oi, gente. Vou fazer aqui a correção da atividade para vocês, ok? Essa atividade você vai pesquisar, aliás, vocês pesquisaram no conteúdo de reações químicas. A primeira questão diz assim: dê exemplos de transformações químicas observadas no dia a dia. Você pode colocar aí vários exemplos, você pode colocar os que eu citei no resumo, né? Que foi a chama do fogão a gás. Coloquei também frutas apodrecendo, um palito de fósforo em chamas, coloquei mofo no pão e tantas outras observações que você pode fazer. A 2 pergunta: quais os sinais que indicam a ocorrência de uma reação química? Ou seja, como que você consegue observar que está acontecendo uma reação química? Lá no conteúdo eu coloquei mudança de cor, né? A formação de um sólido, a liberação de um gás, a variação de temperatura, um cheiro característico, o aparecimento de uma chama e o desaparecimento de substâncias iniciais. Eu coloquei essas observações aí. Né? A mudança de cor. Por exemplo, o pão, quando ele está ficando... quando ele está com muito mofo, né? Ele deixa de ter a cor original e passa a ter uma cor bem diferente. O que mais? O palito de fósforo, quando você acende ele, é o aparecimento de uma chama. Uma fruta que está apodrecendo, ela tem um cheiro característico, né? Então, vamos para a questão 3. Observe as transformações químicas a seguir e identifique os reagentes e o produto da reação. Bom, aqui nós temos prego de ferro mais exposição do ar úmido é igual a prego enferrujado. Bom, o que são reagentes? Lá no conteúdo você estudou que reagentes são as substâncias iniciais, né, que reagem entre si. No caso aqui nós temos o prego de ferro e o ar úmido. Ou seja, o prego de ferro em exposição ao ar ocorre uma transformação que vai resultar num prego enferrujado. Então, o produto da reação é o prego enferrujado. No próximo, comprimido efervescente de antiácido mais água resulta em liberação de gás efervescente. Eu acredito que todos vocês já viram aqui um sonrisal, né? O que acontece quando você coloca o sonrisal na água? Ele vai efervescer, né? E vai liberar um gás. E esse gás, ele é efervescente, certo? Então, os reagentes nesse caso aqui são comprimido efervescente de antiácido, a água e o produto da reação é a liberação de gás, certo? Essa questão 4, você vai apenas explicar os tipos de reação. Você vai explicar os tipos de reação de combustão, que são reações químicas que ocorrem entre um combustível e um comburente, e de ácido base e de precipitação, que você vai encontrar no vídeo, um vídeo explicativo que eu mandei para vocês, juntamente com o resumo desse conteúdo. A quinta, você vai simplesmente dizer como se classificam as reações de combustão. Aqui também você encontra no conteúdo, certo? As reações de combustão, elas se caracterizam da seguinte forma. Eu estou acompanhando aqui o resumo para ficar melhor para vocês entenderem, ok? Então, as reações de combustão, elas podem ser combustões lentas, ou seja, quando não há formação de chamas. Um exemplo disso é a oxidação do ferro, né? É o ferrugem, ou qualquer outro tipo de transformação que não ocorra chama, né? Não ocorra queima. As combustões vivas, que são aquelas em que há formação de chamas. Um exemplo muito comum que a gente vê diariamente é o gás de cozinha no fogão, né? E as combustões explosivas, que ocorrem com formação de chama e um enorme barulho. Por exemplo, a explosão de uma dinamite, explosão de uma bomba, etc. Uma forma de representar a queima do papel é mostrada a seguir. Então, aqui nós temos o papel mais o gás oxigênio. Para que o papel queime, é necessário que tenha o papel e o gás oxigênio presente no ar. Então, o que vai acontecer?
vai haver liberação de gás carbônico e água e cinzas. Então, essa questão você só vai dizer quem é o combustível e quem é o comburente. Essa questão aí, ela é bem simples, tá, pessoal? Quem é o combustível, ou seja, quem é a substância que queima aí? O papel. E o comburente é sempre o gás oxigênio, ok? Então, essa questão aí, letra A, papel, e letra B, gás oxigênio. A questão 7, ela quer que você classifique essas reações em exotérmica ou endotérmica. Primeiro vamos entender o que é exotérmica, que libera calor, né? Há uma liberação de calor no ambiente. E a endotérmica absorve o calor, ou seja, o calor do ambiente é absorvido. Por exemplo, cozimento de pizza em forno a lenha. É um processo endotérmico, tá? Coloquem aí, corrijam. É um processo endotérmico, por quê? Porque há uma absorção de calor. A pizza, ela vai absorver o calor de dentro do forno a lenha e só assim é possível que ela asse. A letra B é uma lâmpada incandescente acesa. Bom, essa letra B, nós temos aí um processo exotérmico, né? Fácil de entender, vai liberar calor. Isso é muito fácil da gente compreender, né? É só observar a lâmpada acesa, ela vai liberar calor, portanto, processo exotérmico. A letra C é a evaporação de álcool. A evaporação de álcool é um processo endotérmico, ou seja, vai haver absorção de calor. Observe que ao derramar álcool em uma superfície, rapidinho ele evapora. Por quê? Porque o calor ele foi absorvido. Então, o álcool é endotérmico, certo? E por último, nós temos aí na letra D o congelamento dos alimentos. Ou seja, os alimentos congelados é um processo exotérmico. Por quê? Porque há uma liberação de calor. Ou seja, o calor dos alimentos é liberado, eles são congelados e por isso eles ficam mais tempo, né? Eles passam bem mais tempo. Um alimento congelado, ele não vai estragar facilmente, certo? Eles passam bem mais tempo para serem estragados, ok? E a 8ª questão, eu perguntei quais fatores influenciam na velocidade das reações foram explicados na videoaula. Essa 8ª é necessário que você assista a videoaula, certo? Para que você diga quais foram esses fatores, tá? No conteúdo eu coloquei alguns para vocês, mas não são todos que aparecem no vídeo. Vocês assistiram o vídeo, espero que vocês tenham gostado, são muitas informações importantes que vocês viram lá, né? Só falando aqui um pouquinho desses fatores. Os fatores são temperatura, concentração, pressão, superfície de contato, catalisador, natureza dos reagentes e a luz. Mas nem todos aparecem na videoaula. É necessário que vocês assistam e informem quais deles aparecem na videoaula. Ok, pessoal?